O que aconteceu com a esposa de Ló? Ela olhou para trás, e naquele instante, tudo mudou. Neste vídeo emocionante e profundo, você vai conhecer a verdadeira lição por trás de uma das cenas mais misteriosas da Bíblia. Por que ela virou uma estátua de sal? O que esse gesto representa até hoje? Prepare-se para uma jornada de reflexão, fé e transformação. Não olhe para trás. Descubra por quê. Assista até o fim e deixe essa história falar com sua alma. Inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos impactantes. Ela olhou para trás, e naquele instante, sua história se selou em um único gesto. A esposa de Ló, uma figura misteriosa e quase esquecida entre as páginas das Escrituras, protagonizou uma das cenas mais simbólicas e assustadoras do Antigo Testamento. Seu nome nunca é revelado, sua voz nunca é ouvida, mas sua escolha ecoa há milênios como um aviso silencioso, quase sussurrado pelo vento que varria as cinzas de Sodoma. A cidade de Sodoma estava condenada. A maldade transbordava, e Deus havia decretado sua destruição por causa da depravação que contaminava tudo ali. Mas Ló, sobrinho de Abraão, encontrou misericórdia aos olhos do Senhor. 2 anjos o visitaram e deram uma ordem clara e direta: fuja pela sua vida. Não olhe para trás e não pare em lugar algum da planície. Na calada da noite, com o fogo do céu prestes a cair como julgamento, Ló e sua família foram retirados às pressas. O ar estava carregado, os céus se tornavam escuros e o cheiro de enxofre parecia anunciar o fim. Era o momento de deixar tudo, casa, bens, lembranças, para trás. O passado precisava ser abandonado, mas o coração humano, às vezes, se prende a lugares que Deus já decidiu destruir. A esposa de Ló, porém, olhou para trás. Por quê? Talvez nostalgia, talvez medo, talvez apego. Talvez ela não acreditasse totalmente que aquela cidade merecia o fim que se aproximava. Talvez ela amasse mais o que deixava do que o que Deus estava oferecendo à frente. Talvez, como muitos de nós, ela quisesse o livramento de Deus, mas sem o preço do desapego, e naquele instante, entre um passo à frente e um olhar para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Sal. Frágil, exposta, parada no tempo. Um monumento eterno da desobediência. Uma lembrança viva de que olhar para trás, quando Deus nos chama para avançar, pode nos transformar em algo que nunca mais se move. Ela ficou ali, como um aviso, como uma sombra entre 2 mundos. O que Deus quer tirar de nós e o que insistimos em manter por perto. Jesus, séculos depois, diria 3 palavras que ainda estremecem quem lê. Lembrai-vos da mulher de Ló. Um lembrete não apenas de julgamento, mas de escolha, de direção, de fé, de seguir em frente mesmo quando o passado grita para voltarmos. Porque há coisas que, se não deixarmos, nos transformarão em estátuas, paralisados, cristalizados pela saudade de um mundo que já foi sentenciado. A esposa de Ló não morreu apenas por desobedecer. Ela morreu porque Oi não soube soltar. E no reino de Deus, seguir exige deixar. Requer olhos à frente, pés em movimento e coração desprendido. A história dela permanece como um eco, um sussurro no deserto, um sal na pele dos que insistem em se virar para o que Deus já disse. Acabou. Ela olhou para trás e nunca mais voltou a olhar para frente. A estrada diante de Ló e suas filhas seguia estreita, íngreme, silenciosa, como se a própria terra, abalada pelo juízo divino, tivesse prendido a respiração. Atrás deles, as chamas consumiam Sodoma, Gomorra e tudo o que nelas habitava. Os céus estavam tingidos de fogo, e a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Era o fim de uma era, o fim de um apego, o fim de um mundo construído sem Deus. Mas para a mulher de Ló, aquele mundo ainda vivia dentro dela. Ela não foi apenas transformada em sal, ela
se tornou símbolo. Representa toda a alma dividida, toda a fé vacilante, todo o coração que caminha com os pés, mas não com a vontade. Ela é a imagem daqueles que obedecem em parte, que seguem por fora, mas por dentro ainda estão acorrentados aonde estavam. E é por isso que sua estátua ainda assombra o deserto espiritual de muitos. É o retrato da escolha que tantos fazem diariamente, viver presos no que passou, mesmo quando Deus já abriu caminho para o que vem. Ela virou estátua, mas a lição continua viva. Quantas vezes Deus nos chama a sair de relações tóxicas, vícios camuflados, medos antigos, cidades interiores onde nossa alma se corrompe, e ainda assim olhamos para trás? Quantas vezes dizemos sim com os lábios, mas com os olhos procuramos o que deixamos no vale? A mulher de Ló não olhou para trás com curiosidade. Ela olhou com vínculo. Foi um olhar que não dizia apenas, quero ver o que acontece, mas eu ainda queria estar lá. E é aí que o julgamento acontece. Não no olhar físico, mas na inclinação do coração. Quantos estão hoje como ela? Parados, sem ir nem voltar, salgados de saudade, estátuas de si mesmos tentando reter um passado que já foi queimado, gente que perdeu a capacidade de avançar porque se apaixonou demais pelo que Deus já havia condenado. A história da esposa de Ló é curta nas Escrituras, mas seu impacto é profundo. É o tipo de cena que não precisa de muitas palavras para ser eterna. Ela nem teve um nome, mas teve um destino tão marcante que até o silêncio da sua identidade serve de alerta. Isso pode ser com qualquer um. Porque quando o coração está dividido entre o céu e Sodoma, entre o novo e o velho, entre a promessa e o pecado, o destino é sempre o mesmo: ficar pelo caminho. Ela olhou para trás e virou estátua. Mas você ainda está respirando. Você ainda está a caminho. Você ainda pode escolher olhar para frente. Ainda dá tempo de não se tornar sal, mas se tornar testemunha de superação. Deixe Sodoma queimar. Deixe o que foi ficar. Deixe o passado morrer. Não olhe para trás. Há algo novo esperando no alto do monte, onde o fogo não toca e a esperança nasce novamente. Lembre-se da mulher de Ló, não para temer, mas para não repetir, porque o futuro só pertence a quem ousa seguir em frente. E então, enquanto o chão tremia sob os passos apressados de Ló e suas filhas, e a paisagem atrás deles era engolida por fogo, fumaça e destruição, a ausência da mulher que os acompanhava tornou-se um silêncio ensurdecedor. Ela não estava mais ali. Não havia gritos. Não havia despedida. Apenas a rigidez estática de um corpo cristalizado entre a vida que Deus oferecia e a vida que ela se recusou a abandonar. Ló não teve tempo de retornar. As filhas, talvez em lágrimas, entenderam. O caminho da salvação é estreito, e nem todos o seguem até o fim. Cada passo dali em diante carregava o peso da ausência, mas também a força de um aviso divino. Seguir a Deus exige desapego total. A esposa de Ló tornou-se memorial. O tempo passou, reinos ruíram, cidades nasceram e desapareceram, mas aquela imagem, aquela mulher transformada em sal, atravessou séculos como um eco sombrio. E o eco diz: cuidado com o que você não consegue soltar. Porque às vezes, o que você ama em excesso pode ser a sua prisão. E às vezes, aquilo que parece apenas uma memória inofensiva pode ser o ídolo que te impede de entrar na terra prometida. Deus não destrói Sodomas à toa. Quando ele diz sai, é porque já viu que ali não há mais vida para você. Mas se você insiste em permanecer emocionalmente conectado, sua alma congela, ainda que o corpo caminhe. A estátua de sal não foi apenas um castigo. Foi um espelho, um reflexo do que acontece com aqueles que vivem olhando para trás. O sal, que era símbolo de aliança e preservação nas Escrituras, agora se tornava sepulcro. É como se o próprio Deus dissesse: você quer conservar o passado? Pois será conservado por ele.
para sempre. Quantas pessoas hoje vivem como estátuas ambulantes, paralisadas em velhas dores, presos a relacionamentos que já terminaram, agarradas a oportunidades perdidas, a palavras que não foram ditas, a erros que não foram perdoados? A esposa de Ló se tornou um símbolo dessas prisões invisíveis. O tempo passa. A estrada avança, mas elas permanecem emocionalmente no mesmo ponto onde o coração parou, olhando para trás, sonhando com um passado que já virou ruína. E enquanto Deus acende novas possibilidades no horizonte, essas almas continuam fixas no que já foi queimado. O que elas não percebem é que olhar para trás não só as impede de avançar, mas também rouba delas a chance de recomeçar. A mulher de Ló poderia ter sobrevivido. Poderia ter sido mãe de uma nova geração. Poderia ter visto o amanhecer além das cinzas. Mas sua ligação com o que ficou para trás foi mais forte que sua fé no que viria. Ela não confiou na ordem. Ela confiou mais nos seus sentimentos do que na voz de Deus. E ali, em um só olhar, ela entregou sua eternidade ao passado. Mas você, ainda não. Você ainda está em movimento. Ainda há caminho, ainda há céu, ainda há promessas. Se você está lendo isso, ainda há tempo para escolher. Não olhe para trás. Não reviva Sodoma em pensamento. Não busque perfume onde tudo já cheira a fumaça. Não tente conservar o que Deus já virou em pó, porque o que vem à frente é infinitamente melhor. Porque o Deus que te chama para sair é o mesmo que te espera no alto do monte, onde a graça não queima, onde a promessa floresce depois da fumaça. Lembre-se da mulher de Ló e não repita seu destino. Siga, mesmo que doa, mesmo que a vontade de olhar para trás grite, mesmo que o passado te chame pelo nome, com vozes doces e lembranças enganosas. Siga, porque existe algo que só se revela depois da renúncia. Existe uma nova terra que só se alcança quando os olhos param de buscar o que ficou para trás e se voltam, com fé, para o que está por vir. A mulher de Ló é um marco. Não por ser famosa nem por ter feito grandes feitos, ela não acreditou que a destruição era real. Talvez pensasse, será mesmo que tudo será consumido? Será que eu não estou perdendo algo precioso? E então olhou, e ao olhar, ficou. E ao ficar, foi esquecida em vida. E hoje, mesmo lembrada, é lembrada como símbolo daquilo que não deve ser feito. Há um momento na caminhada de todo ser humano em que Deus diz: é hora de deixar, é hora de sair, é hora de romper. Mas o rompimento dói, porque envolve memórias, afetos, raízes invisíveis que nos conectam a hábitos, pessoas, lugares, culpas, sentimentos, pecados disfarçados de conforto. E então, como a mulher de Ló, temos duas escolhas: continuar caminhando para o alto ou virar a cabeça e ser tragado pela saudade de um lugar que Deus já decretou como morte. E é isso que torna essa história tão profundamente humana. Porque a mulher de Ló não era maligna, não era cruel, ela era apenas apegada demais. Como tantos de nós, ela representa aquela parte do nosso coração que quer Deus, mas também quer manter um pouco de Sodoma por perto. Aquela parte que diz: eu sigo, mas só até onde eu não precise esquecer tudo. Mas Deus não negocia com o passado. Ele é o Deus do novo, do que nasce do zero, do que emerge das cinzas, e por isso ele nos pede para não olhar, porque ele sabe que se olharmos, o coração vacila. E o vacilo, às vezes, é irreversível. A estátua de sal continua lá, talvez soterrada por milênios de areia e tempo, talvez desfeita pelo vento, talvez apenas viva na imaginação dos que leem a história. Mas ainda que não se veja, ela está em nós. Toda vez que hesitamos, toda vez que quase voltamos, toda vez que questionamos o porquê de abandonar algo que Deus já disse, não é mais para você. Mas há esperança. Sempre há. Se você ainda sente o chão sob os pés, o céu sobre a cabeça e a estrada aberta à frente, então ouça o que Deus diz. Segue.
Não temas. Não pare. Não olhe para trás. A nova vida está em frente. O recomeço não habita nas ruínas. A cura não vive nas cinzas. O futuro não está no que ardeu. Está no que Deus está prestes a construir. Então caminhe, mesmo que em lágrimas, mesmo que com o coração apertado. Cada passo longe de Sodoma é um passo mais perto da promessa. Cada olhar que se recusa a voltar é um olhar que prepara o coração para enxergar o novo nascer. Não seja uma estátua de sal. Seja um viajante do impossível, um sobrevivente da destruição, um testemunho vivo de que quem confia e segue em frente, vive. E quem vive, verá com os próprios olhos a cidade que Deus está preparando. Uma cidade onde não há mais fogo, onde não há mais lágrimas, onde o passado é apenas lembrança curada e o futuro, finalmente, é descanso. Lembre-se da mulher de Ló. E escolha continuar,